Aqui diretamente da Rainha da Borborema, você está acompanhando o Gabinete Paraíba, o programa de portas abertas para a população, e a gente vai começar agora a nossa entrevista com a Daiane Araújo, ela que é presidenta do DCE da UFCG, estudante de Arquitetura e Urbanismo da mesma universidade e também é militante do Levante Popular da Juventude. A gente convidou a Daiane para falar exatamente sobre o tema do Enem 2020 e do ensino à distância, pautas essas que estão na boca aí da juventude e que está sendo motivo de debate aí por todo o canto. Daiane já está na linha conosco. Alô, Daiane, meu muito boa tarde. Boa tarde, Rick. Boa tarde, gente que está acompanhando a gente. Boa tarde, querida. Muito obrigado pela sua presença, pela sua disponibilidade. Daiane, para a gente começar o nosso bate-papo, eu queria perguntar a você o seguinte. Primeiramente, eu quero que você se apresente, né, para os nossos ouvintes, diga de onde você é, o curso que você faz, e também possa nos responder uma coisa. A gente sabe, Daiane, que o movimento estudantil na UFCG, ele passou por um período de mudança e até de ausência de representação por um período do nosso passado recente. Me conta um pouco da história da gestão do DCE, que você é presidenta, e como vocês estão se organizando e atuando como gestão. Massa. Então, começando de novo, né? Boa tarde, gente, que está aí acompanhando a rádio. Parabenizá-los assim, pela iniciativa de trazer um tema tão importante e de pensar assim, a partir também da juventude organizada, né, no movimento estudantil, enfim, vi que outras entidades vão estar no programa também e que é um passo muito importante para a discussão. Como você falou, né, eu sou estudante de Arquitetura e Urbanismo da UFCG, estou aí no 9º período, construí o movimento estudantil há algum tempo, militando aí pelo Levante Popular da Juventude, e estou agora nessa tarefa de construção da gestão atual do DCE da UFCG, né? A gente teve uma lacuna de 6 anos, basicamente, em que o DCE ele esteve sem gestão, foi um processo que contribuiu muito no processo de articulação também do movimento estudantil nas suas bases dentro da universidade, mas que a gente, no ano passado, conseguiu restabelecer a gestão, né? A gestão ela começa no fim de novembro do ano passado, e aí a gente agora é surpreendido pelo desafio de construir uma gestão à distância também, né? Porque a gente, em um processo que, por exemplo, dezembro foi quando a gente pega novembro a gente pega a gestão, toma posse no início de dezembro, que é período de férias, e aí que a universidade ela entrou em suspensão devido à pandemia, 2 semanas depois do início das aulas, agora no período. Então, basicamente, a gente está se desafiando a construir uma gestão aí à distância. E aí, como todas as outras coisas, né, tem sido um desafio muito grande, porque é um processo novo para todo mundo, né? Não só o processo da pandemia, que aí agudiza uma série de crises, né, crises políticas, crises econômicas, e que se implica de uma forma muito profunda nas políticas de educação, na estrutura da universidade, como também nas nossas vidas, né? A gente está passando por um processo de, inclusive, muita fragilidade emocional, né? A gente tem pessoas morrendo do nosso lado e que é um desafio, assim, para a gente conseguir estar firme, construindo lutas e tendo esperança, assim, no processo que a gente está construindo para conseguir sair dele. Mas a gente tem conseguido tocar aí um pouco, construir ações de solidariedade também, com distribuição de cestas básicas, enfim. Daiane, boa tarde, aqui é a Alisson na linha. Hoje está sendo vai ser votado no Senado Federal a questão da PL, o projeto de lei, né, que é de propositura da senadora Daniela Ribeiro. E eu queria saber qual está sendo a expectativa do movimento estudantil em relação a essa PL e quais são as, digamos assim, as proposituras que o movimento estudantil tem colocado em pauta para essa questão do adiamento do Enem, né? Ou seja, não vai haver ingresso de estudantes em 2020. Quais são as discussões que estão circulando dentro do movimento estudantil? Sim. Inclusive, tinha aberto um pouco antes de vocês me ligarem para ver como estava já o andamento na TV Senado, né? Eu acho que a sessão começou agora há pouco, essa é a terceira pauta, a votação desse projeto de lei pelo adiamento do Enem, e a nossa expectativa é que o Senado aprove o adiamento, né? Mas a gente sabe que ainda tem outros processos depois de passar pelo Senado. Acho que quando a gente discute, né, o adiamento do Enem, ele é sobre pensar, de fato, a democratização do ingresso dos estudantes
na universidade para o próximo período, né? E é uma discussão que, assim, não tem como a gente dizer que não vai haver estudantes ingressando na universidade no próximo ano se o próprio período letivo desse ano ele já está prejudicado devido à pandemia e à suspensão das universidades, né? Poucas instituições de ensino estão conseguindo dar continuidade com o sistema remoto, que já é frágil por si só, né? Uma gambiarra. E aí a nossa perspectiva é que a gente consiga, de fato, desenhar um projeto de educação que seja sensível à realidade dos estudantes como um todo. Ô Daiane, a gente sabe que esse movimento que pede o adiamento do Enem, ele já é um movimento... Hoje, como o Alisson bem traz, vai ter a votação no Senado da PL 1277, que inclusive é da autoria da senadora paraibana Daniela Ribeiro, mas esse movimento que pede o adiamento do Enem, ele já é um movimento que vem, digamos assim, há 2 meses atrás, de maneira muito mais forte, quando a gente estourou esse processo de pandemia. Para que o ouvinte realmente entenda a opinião do estudante, da juventude e do próprio papel do movimento estudantil que vem buscando essa pauta, o adiamento dessa pauta. Quais são de fato os motivos? O que leva os estudantes, a juventude, a querer o adiamento do Enem? Márcia, nesse processo assim, de quando a pandemia ela chega, assim, a gente consegue de fato entender a importância do isolamento social, da suspensão das atividades mais institucionais. É o processo em que se coloca a realidade de que as escolas não têm condições, e aí, sobretudo, as escolas públicas, de terem um funcionamento. Por quê? Porque o ensino à distância, né, aí não tem como não discutir ensino à distância, ele é uma modalidade que ele já tem uma emenda própria, ele já é previsto para alguns sistemas de ensino da rede privada, né? Na rede pública, a gente sabe que os esforços, eles são outros esforços, né? A gente está lutando ainda pela qualidade da educação. Então, assim, o acesso ele é completamente diferente. A classe social que utiliza o serviço da educação pública é uma classe que é mais fragilizada, que tem dificuldade de acesso a computadores, à internet, mora na zona rural, enfim, que são milhares de jovens que estudam na rede pública e que estão, nesse momento, ausentes de ferramentas de educação, né? Tanto porque estão em possibilidade de estar nas escolas, nas instituições de ensino, no contato direto com os professores, e porque não tem ferramentas que possam estar desenvolvendo o estudo em suas fases, assim. Então, o que a gente tem que compreender, né, e que o movimento estudantil vem compreendendo desde esses 2 meses atrás, no início da pandemia, do isolamento social, é que não há como haver uma democratização do ensino, né? E aí o Enem, que nasce para ser essa ferramenta de democratizar o ingresso no ensino superior, né? A partir do ingresso de mais juventude da trabalhadora, ele, de fato, ele não vai ser um processo democrático se a gente mantém nessas condições de agora, em que a gente sabe que milhares de estudantes não estão estudando, manter a prova e o calendário como ele está, né? E aí, acho que outra discussão é essa que eu coloquei um pouco anteriormente, que é, tipo assim, o período letivo de 2020, ele é um período que não tem condições de acabar em 2020, ele só vai acabar em 2020.1. Então, assim, por que a pressa? Qual é o projeto que o Ministério da Educação ele quer construir mantendo o Enem nesse ano, né? Ele tem um projeto, e não é um projeto de democratização das universidades, de popularização, que consiga colocar mais jovens da classe trabalhadora na universidade. O projeto que ele quer é outro projeto, que é um projeto privatista, excludente, de desmonte da universidade pública, e por isso que ele quer manter o Enem, né? Porque ele vai fazer aí aquela seleção natural meritocrática de quem são os estudantes que ingressam na universidade e conseguem se formar ou não. E aí, só reforçando, assim como você falou, né, o movimento ADNEM, ele já vem sendo construído nacionalmente há algum tempo, em um processo em que já houve outras petições, outros PLs que já foram tentados ser votados, mas que não passaram até agora. No último dia 15, né, sexta-feira, fez 1 ano do Tsunami da Educação do ano passado, em que milhares de estudantes foram às ruas, e aí estava que a pauta era a reivindicação dos 30% que tinham sido cortados nas universidades federais. Enfim, e que nesse ano a gente conseguiu construir uma grande mobilização através também, com a pauta do adiamento do Enem, que, tipo assim, foi um movimento que conseguiu ser top 1 no Twitter, né? Acho que agora, em tempo de rede, a gente está muito, em tempo de isolamento, a gente está discutindo muito o papel das redes. E foi um ato virtual que a gente conseguiu, de fato, mobilizar e conseguir uma participação muito massiva, assim. Perfeito, Daiane.
Daiane, eu vou só interromper um minutinho a nossa entrevista, que a gente também colheu áudios e opiniões de outros setores também da classe estudantil, e você também pode ouvir através do nosso rádio. A gente vai ouvir agora o Felipe Costa, Daiane. Ele é coordenador de grêmios, articulação e interiorização da Associação Estudantil do Grêmio Técnico do IFPB. Ele mandou a opinião como representante dos estudantes secundaristas a respeito também dessa pauta. Pode ficar na linha, viu, Daiane? Tá certo. Olá, me chamo Felipe, sou membro da Associação Estudantil de Grêmios Técnicos do IFPB. Quero agradecer ao Alisson e ao Rick pela oportunidade de estar no programa Gabinete Paraíba, da Rádio Cidade Esperança. E quero começar dizendo que sou um dos milhares de estudantes do nosso país que não vão ter, ou talvez não vá conseguir obter êxito no Enem e entrar numa faculdade que almejou há muito tempo. E ano após ano vem tentando entrar, e esse ano vai ser diferente, só que esse ano a gente tem um problema maior, que é o coronavírus, que impede de muitos estudantes, aqueles que não têm acesso à internet, que esse não é o meu caso, de ter acesso ao ensino presencial também. E a gente, por questões de saúde pública, teve que parar com o ensino presencial. E aí a gente percebe que o Enem, esse ano, de certa forma, ele vai favorecer muito, muito a classe elitista. E não é diferente, porque há muitos anos ele vem favorecendo a classe elitista. E a classe elitista é essa aqui. Esse estudante dessa classe tem acesso à escola pública, à escola particular, à escola de bom ensino, tem acesso à internet, no caso agora que precisa de um EAD para poder se preparar para o Enem. E tem um professor particular, se quiser também, depende da condição econômica dela, né? Mas normalmente isso acontece. E aí a gente se depara com a situação de que o ensino vai ser enviado de forma à distância, e muitos estudantes, tanto de zona rural, tanto que moram em favela, não vão ter esse acesso por causa da internet. E aí a gente percebe que o Enem só vai favorecer essa classe esse ano, se ele ocorrer. E como o poeta Augusto dos Anjos diz, poeta paraibano, a mão que afaga é a mesma que apedreja. E o MEC vem dando essa mão há muito tempo para nós estudantes. Só que esse ano, essa mão não está ajudando nem um pouco. Porque se esse Enem vier a ocorrer esse ano, vai acontecer o que muitas das vezes acontece em faculdades, que é aquele negócio de desigualdade. E acontece muito, só que esse ano vai ser muito maior, por causa desse problema da pandemia que nos impede muitos estudantes de ter acesso ao ensino presencial. E como o educador Paulo Freire diz, não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho, na ação, reflexão. E a gente percebe que o MEC está em silêncio e só dizendo que o Enem vai ocorrer esse ano e vai ocorrer, mas eles parecem que não olham para os dados que mostram que muitos estudantes vão ter dificuldades e não vão obter êxito e não vão conseguir entrar numa boa faculdade. Então, o nosso país está enfrentando uma situação muito difícil, não só para os estudantes, mas para todo mundo. E queria que o MEC olhasse mais para os estudantes e assim desse oportunidade a todos. Pois bem, essa foi a opinião aí do Felipe Costa, que ele é coordenador de grêmios, articulação e interiorização da Associação Estudantil dos Grêmios Técnicos do FPB, e que corrobora bastante com a fala que a Daiane já vem trazendo para a gente nesse debate a respeito dessa dificuldade do acesso mesmo à educação, da possibilidade de estudar e de fazer com que isso seja uma disputa igualitária, o que não é, o que já começa não sendo, mas que a dificuldade realmente de se fazer uma prova diante das desigualdades que temos no nosso país só aprofunda ainda mais essa desigualdade. Em desigualdade, o ministro da Educação, o Abraham Weintraub, né, já alegou que a função do Enem não é corrigir nenhum tipo de desigualdade, né, e sim para escolher os melhores, essa velha ideia da meritocracia. Daiane, eu queria perguntar para você se você concorda com esse argumento do ministro, né, e qual seria, na visão do movimento estudantil, a real função do Enem, né? Qual digamos assim, o papel que o movimento estudantil atua nesse momento para garantir uma correção dessas desigualdades? Massa. Primeiro, eu acho que é impossível ser do movimento estudantil e concordar com qualquer coisa que o ministro da Educação fala, né? Porque só fala uma sequência de absurdos assim,
de um projeto de educação que trabalha em função de consolidar o projeto de país neoliberal que esse governo fascista vem trazendo para a gente, assim. Então, acho que é impossível concordar com qualquer coisa dele, né? Acho que uma coisa, assim, também, na outra tentativa que teve de votar esse projeto de lei de adiamento do Enem, foi que ele fez uma articulação com os senadores antes da votação para pedir que os senadores votassem contra a proposta, né, para impedir o adiamento do Enem, sempre falando que, quando for agosto, que a gente souber como está essa situação da pandemia, a gente estuda se vai adiar ou não. A gente sempre tendo expectativas de que, independente se chega agosto e a pandemia vai estar pior, as condições elas continuam sendo um processo desigual em que os milhares de estudantes ficaram de fora do processo de estudar, enfim, até agora. E aí eu acho que uma coisa, inclusive o movimento estudantil vem colocando assim, discutindo, que qual é o papel das nossas universidades nesse momento, né? E um momento em que as universidades que estão inseridas dentro de uma sociedade, não tem como pensar as universidades, as instituições de ensino como um todo, que estão inseridas dentro da sociedade, que têm um papel junto do povo. Qual é o papel da gente nesse momento, assim, enquanto movimento estudantil, enquanto instituições de ensino, enquanto estudantes, professores, enfim, de estar se pensando. E aí o que a gente sempre afirma é que o nosso papel nesse momento é de ser apoio às famílias que estão fragilizadas porque estão perdendo seus parentes, apoio das famílias que estão fragilizadas porque estão em um aprofundamento de vulnerabilidade social, passando fome, né? Tem família que está passando fome, assim. E o que as universidades estão fazendo nesse momento em relação a isso? E aí, eu acho que colocar que as universidades elas têm desempenhado um papel importantíssimo, né? Eu estava aqui no início, antes de vocês me ligarem, eu também estava acompanhando, que estavam falando do NUS, né, da UEPB, que tinha feito doação de EPIs, etc. As universidades nacionalmente têm construído um papel importante, assim, de colocar a produção do conhecimento científico no combate, no enfrentamento ao Covid-19. Então, por que a gente tem que estar pensando agora em produtividade e não pensando em como utilizar as universidades nessa fonte tão grandiosa de conhecimento para potencializá-las junto do povo, né, construindo projetos de apoio e solidariedade às famílias, assim. Acho que a nossa discussão, enquanto movimento estudantil, nesse momento tem sido isso, assim, que nós temos que potencializar as nossas instituições de ensino para colocar, inclusive, a defesa da educação pública que seja não só do movimento estudantil, mas que seja do movimento estudantil inserido no povo, de conseguir tirar aquela identificação que o governo Bolsonaro e seu ministro da Educação vem tentando fazer de que as universidades são espaços de balbúrdia, espaços que só geram aglomerações desnecessárias e perturbações, assim, que a universidade, de fato, ela é um patrimônio do povo que deve ser defendida porque ela tem uma contribuição social. Eu acho que é o momento, inclusive, de a gente defender ainda mais os nossos sistemas públicos, né? E aí não só o sistema de saúde, mas o nosso sistema de educação também, né? Essa crise sanitária, de a gente ter um horizonte de defender também, assim, uma soberania das nossas políticas também, assim, de escancarar essa política cebosa que vem sendo feita no nosso país, destruindo as nossas políticas públicas. Pois bem, perfeito, Daiane, perfeita a sua opinião, a sua fala. E Daiane, perdão, o tema AdiEnem, a hashtag AdiEnem, ela já é a segunda mais comentada nesse momento no Twitter. E eu vou trazer algumas informações aqui do que está acontecendo em algumas mensagens. O Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara, ele disse o seguinte: sobre o Enem, aguarda uma decisão do governo em relação ao adiamento. Caso o presidente não se posicione, a Câmara vai votar o projeto do Senado que adia a realização das provas e fazer a mudança no Legislativo. Mas, repito, espero que o governo decida antes para não parecer uma medida do Legislativo contra o Executivo. E a respeito também dessa questão do que está acontecendo no Congresso Nacional, a gente conversou ontem, vou pedir mais uma vez para que você escute essa outra participação, Daiane. A gente escutou ontem a senadora Daniela Ribeiro, ela que é autora desse PL 1277, que pede o adiamento do Enem, e a gente vai ouvir o áudio dela agora, meu amigo Negão do Café, a respeito desse projeto e como está acontecendo essa discussão lá no Senado. Gostaria de saudar todos e todos os ouvintes
Oi, Rick, tudo bem? Boa tarde. O projeto vai para votação, sim, amanhã, já está na pauta. Depois de uma luta muito grande, eu apresentei esse projeto no dia 2 de abril e de lá para cá a gente vem lutando para, claro, conquistar os colegas e, acima de tudo, a gente mostrar, né, provar por que a necessidade desse adiamento. E o relator é o senador Isalci Lucas, ele é do Distrito Federal. Nós estamos conversando porque o projeto ele adia, mas ele não coloca tempo determinado, justamente porque o tempo determinado é o tempo da pandemia. Por quê? Porque você não pode, senão, notadamente, você poderia adiar de um dia para outro, de um dia, uma semana para outra, e isso você poderia até fazer, se fosse uma coincidência, né? Mas aí se não for concordância, por exemplo, né, do gestor, aí você sabe que fica complicado. Durante todo esse tempo, nós ouvimos bastante professores, alunos, principalmente, né? Você sabe que a gente conhece quem vive também na periferia, quem anda, né? Eu não moro, mas a gente anda, conhece a situação, sei, porque estou na Comissão de Ciência e Tecnologia, do quanto não existe alcance de inserção na área de tecnologia, e aí a gente falando em banda larga, falando em internet de qualidade, para que esses alunos possam ter aulas. Se quer em escolas, muitas não têm, quanto mais para o próprio aluno. Então, por tudo isso é que venho reforçando, né, o coro, não só no sentido de reforçar, mas acima de tudo fazendo a minha parte. Estou à disposição, qualquer coisa, um abraço. Viu? Qualquer coisa precisa à tua disposição. Um abraço para você. Tchau. Pois bem, essa foi a opinião da senadora Daniela Ribeiro, que é autora desse projeto, que está inclusive em votação nesse momento no Senado. A gente espera, assim como toda a classe estudantil, o movimento estudantil, que realmente ele possa ser aprovado. E Daiane, a gente já está chegando a gente está chegando ao finalzinho do nosso programa, e eu queria só que você pudesse comentar a respeito dessa articulação política, o que enquanto movimento, inclusive falando aqui de Campina Grande, como esse movimento tem se articulado também com os nossos representantes federais, e por fim que você possa deixar uma mensagem a todos que estão nos escutando em relação a esse movimento, a tudo o que envolve tanto essa questão do adiamento do Enem, como também dessa regulamentação mais honesta e mais justa sobre o ensino à distância. Massa. Primeiro, eu acho que é muito importante a gente compreender também essas possibilidades de diálogo com os parlamentares, né? Porque é com quem de fato a gente consegue, quando a gente, nesse processo assim, de fazer um diálogo direto, de incidir em projetos de lei, é com quem de fato a gente consegue ter um diálogo assim. Então acho que é muito importante quando a gente consegue ter parlamentares que dialogam com a gente, né? Aqui a gente tem ensinado algumas dificuldades, né, por não ter tantos parlamentares que são mais desse campo assim, mais progressista, enfim, mas que é muito importante quando a gente consegue essas iniciativas. Em relação ao processo, né, a Daniela coloca a necessidade de ouvir o povo nesse processo assim, de construção do projeto de lei, né? E aí eu acho que não só em relação ao projeto de lei, mas de todo um projeto, não só desse projeto de lei, assim, mas de um projeto como um todo, né? Quando a gente discute muito esse processo de ensino remoto, o que a gente compreende é que o processo de precarização e privatização do ensino, ele está se aproveitando da brecha, né, dessa brecha histórica da crise, para colocar a naturalização do ensino remoto para a gente, né? Inclusive, por isso que eu falo que o ensino remoto que está sendo implantado agora, ele é diferente do sistema de educação à distância, que já é regulamentado para isso. O ensino remoto que está sendo implantado agora, ele é uma gambiarra para fazer uma medida paliativa de dar respostas ao isolamento social, assim. Mas o que esse sistema de mercantilização da educação se apropria é para naturalizar a prática do ensino remoto e esvaziar os espaços da universidade, como já vinha sendo feito anteriormente, para conseguir fazer com que não mais seja necessário toda uma estrutura de universidade, porque a mão de obra do professor vai ser mais barata, porque inclusive a profissão do professor vai ser ressignificada, né? O Felipe, quando falou, ele citou o Paulo Freire, né? E eu anotei isso, assim. O Paulo Freire, que é uma grande pessoa, foi uma grande pessoa na discussão da educação, ele coloca sempre a necessidade de uma educação contextualizada.
Tipo, como é que nós vamos naturalizar um processo de educação remota em que nós estamos isolados da inserção com o povo, da materialidade social, em que as dificuldades, elas de fato estão acontecendo. Não tem como construir um processo de educação em que não existe trocas no processo educativo. Ele não é um processo educativo se não existem essas trocas assim. Não é só encher a cabecinha de coisa que alguém está falando por uma tela, né? E aí eu acho que quando a gente discute esse processo do ensino remoto e do adiamento do Enem, é a gente compreender que a gente está discutindo um projeto de educação. É uma discussão única. Discutir a pauta do adiamento do Enem, ela não é diferente de discutir a educação à distância. É a mesma discussão. Nós estamos discutindo o projeto de educação que está tentando ser consolidado no nosso país, que é um projeto de educação que quer retirar cada vez menos a possibilidade dos filhos e filhas da classe trabalhadora ingressarem na universidade como uma possibilidade, inclusive, de ascensão social, né? Que foi a mínima política pública que a gente conseguiu desfrutar nos últimos anos. Mas eu acho que a gente tem muita esperança, né? Inclusive, muita esperança de construir o movimento estudantil, inclusive, sabendo que é na organização, com a força coletiva, que a gente consegue sair desses processos, assim. E acho que a gente tem esperança que a gente vai conseguir sair desse momento de crise, que a gente vai conseguir sair desse projeto de governo fascista que está colocado para a gente também e construir uma sociedade em que a gente consiga, de fato, colocar os nossos sonhos nela, assim. Eu acho que essa é a esperança que move o movimento estudantil há anos e anos, né, e que nos mantém vivos, assim, organizados. Só na coletividade é que a gente consegue ter força e ter esperança. Que nós do Gabinete Paraíba, nós agradecemos aqui a entrevista que você deu, foi bastante esclarecedor sobre Enem, sobre ensino à distância, né? E a gente está chegando ao final do programa, né? A gente agradece mais uma vez você ter disponibilizado esse tempo conosco e temos que fazer as considerações finais, né, não, meu amigo? Daiane, só para agradecer também a sua disponibilidade, a sua participação, realmente foi um debate muito gratificante. Os ouvintes do Gabinete Paraíba, com certeza, estão bem esclarecidos sobre tudo. Esse debate vai para o nosso podcast. E, por fim, mais uma vez, só agradecer a sua participação e parabenizar a gestão do DCE pelo trabalho que vem sendo realizado. Muito obrigada, gente. Valeu. Pois bem, acabou o nosso Gabinete Paraíba, meu amigo Alisson Calado. Um debate importantíssimo, bom demais. Gostou? Gostei, muito bom. E espero que seja aprovado, né? Vamos torcer para o adiamento. Adia Enem, viu, Negão do Café? Tem que adiar o Enem. Gente, pois bem, próxima quinta-feira estamos de volta no mais um Gabinete Paraíba, a partir das 17 horas aqui na sua Rádio Cidade Esperança. Você pode acompanhar os nossos perfis nas redes sociais, é só pesquisar no YouTube, e Facebook e no Spotify, também no Instagram, Gabinete Paraíba. A gente vai estar lá, você segue e também acompanha as nossas redes. Um abraço para vocês, um abraço, Alisson Calado. Um abraço, Rick Pérez, abraço, Negão do Café. Até quinta-feira, depois de amanhã, dia 21 de maio, quero ver vocês aqui sintonizados nas ondas da Rádio Cidade Esperança na AM 1310. Esse foi o Gabinete Paraíba, o programa de portas abertas para a população. Tenham todos uma boa noite e até mais. Tchau! Tchau! Rádio Cidade Esperança. Cidade